quero mostrar rapidamente alguns livros, porque como dizia Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros, né? Homens, quer dizer, pessoas humanas e livros, né? No coração da igreja, há quase 30 anos eu faço um programa na Rádio Canção Nova chamado No Coração da Igreja. Esse livro aqui são coletâneas de textos maravilhosos, de santos, de santas, de doutores, né? Está no coração da igreja, esse tesouro. Os 7 sacramentos. A igreja nos salva através dos sacramentos. Você está vendo essa cruz aqui? Está vendo um cordeiro imolado aqui? Dá para dar um cruz aí? Qual é o câmera que está? Né? Esse cordeiro aqui, esse cordeiro, o sangue dele está derramando pela cruz em 7 pontinhos vermelhos. São 7 sacramentos que descem do Calvário, do sangue de Cristo e nos salvam. Do batismo à unção dos enfermos. Então nós precisamos conhecer isso. Aqui está a nossa salvação, nos sacramentos da igreja. Entende? Então esse livro é uma explicação profunda disso. E tem muito mais coisa. Vida sexual no casamento, porque sou católico, né? Os dogmas da fé católica. Olha, não faltam livros hoje para você ter a sua formação religiosa, espiritual, bem avançada. Além dos cursos que eu tenho gravado, de História da Igreja, curso bíblico e o Catecismo, que eu vou deixar para falar no finalzinho do programa. Bem, vamos para as perguntas que chegaram aqui por e-mail. Eu quero dizer que naquela última pergunta que alguém fez antes do intervalo, perguntando do anticoncepcional, eu gostaria de dar o parágrafo do Catecismo que trata disso. Aí você pode ter uma orientação bem segura. Parágrafos 2368 até o parágrafo 2399. Então, 2368, 2399, você tem, principalmente nesses 2 parágrafos, a orientação clara da igreja com relação à contracepção, né? Pílulas, DIUs, etc, etc. Bom, a pergunta diz o seguinte: sou de família religiosa, é o André Luiz, sou de família religiosa, mas sempre fui ateu. Me considero uma pessoa de bem, tanto que sou profissional de saúde, sou dentista, gosto de cuidar das pessoas. O senhor acha que religião define caráter? O André, não é que a religião define o caráter. A religião, ela coloca para nós valores espirituais. A salvação eterna da alma da pessoa. Entende? Não é só questão de comportamento moral. Eu conheço várias pessoas que ou são agnósticos ou são ateus. Qual é a diferença do agnóstico? O agnóstico é que ele diz assim: bom, eu não sei se Deus existe. Não dá para provar. Nem sim, nem não. É o agnóstico. Agora, o ateu é que ele diz: não, Deus não existe. Ok? Bom, um ou outro, você pode ter a pessoa honesta, porque ela pode ser educada numa família que tem valores. Então, mesmo sendo, às vezes, ateu ou sendo agnóstico, ela pode ter valores, ela pode ter caráter. Agora, veja bem, não se trata só disso, se trata da salvação da alma. São Pedro disse: não há outro nome debaixo do céu que nos tenha sido dado para a nossa salvação, a não ser Jesus Cristo. Então, você precisa saber disso. Entende? Existe uma vida depois dessa. Existe uma vida depois dessa. Essa vida é muito curta. Santo Agostinho dizia assim: de que vale eu viver bem se eu não puder viver para sempre? Eu quero viver para sempre. Então, a religião, ela nos liga com Deus, também com uma vida eterna que nós teremos, né? E claro que a religião também tem o seu código moral. Se você pega, por exemplo, o livro, né, do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 6 e 7, você pega o Sermão da Montanha, você tem ali toda a moral católica, que faz com que o católico tenha um caráter, tenha, né, um modo de viver adequado. Ok? Gostaria de saber se é pecado estudar em cadáveres. Não, não é pecado. Sou estudante de enfermagem, e sempre que tenho que entrar no laboratório de anatomia, lembro da alma daquela pessoa e rezo pela alma da pessoa. Muito bem, é isso mesmo. Olha, a igreja, o catecismo da igreja é claro, quando fala aqui da questão de autópsia, né, de análise de
por exemplo, de um cadáver para fim de estudo. A igreja não é contra, eu posso até dizer para você, está aí no parágrafo 2296. Assim como pode fazer transplante de órgão, pode também fazer dissecação de cadáveres para estudo. Agora, a igreja pede exatamente isso que você está dizendo, respeito para com o cadáver. E você faz uma coisa muito bonita. Você diz que reza pela alma daquela pessoa cujo corpo está ali. Parabéns, é isso mesmo. Todo respeito é necessário. Eu sou católico e gostaria de saber se existem duas Bíblias, uma para católico e outra para protestante. Pois eles dizem não ter passagens sobre a Virgem Maria na Bíblia. Meu nome é Willerson, sou de Recife, Pernambuco. Ô Willerson, não é que exista duas Bíblias. A Bíblia, veja bem, até 1517, era uma só. Era uma Bíblia completa, essa que nós continuamos a usar hoje. Quando Lutero fez a reforma protestante, ele retirou da Bíblia 7 livros, né? Macabeus 1, Macabeus 2, Esther, Judite, Eclesiástico, uma parte de Baruque, uma parte de Esther. Retirou. Porque ele optou por seguir a Bíblia judaica, lá do ano 100 depois de Cristo, que foi fruto de um sínodo que os rabinos judeus fizeram no ano 100 na cidade de Jânia, que hoje é Tel Aviv, e que tiraram esses livros. Judeus lá tiraram. Então Lutero optou por seguir. Mas a Bíblia é a mesma. Só que a Bíblia protestante, ao invés de ter 72 livros, tem 66. Agora, aí é outro problema. As traduções também ficaram diferentes. Porque a Igreja Católica, em cada Bíblia, ela tem que ter o imprimatur da autoridade eclesiástica, porque não é fácil você traduzir uma Bíblia. A Bíblia é traduzida do grego e do hebraico. São Jerônimo, lá no ano mais ou menos 430, ficou 30 anos em Jerusalém, lá nas grutas de Belém. E São Jerônimo era um intelectual romano, cidadão romano. O Papa Dámaso pediu a São Jerônimo que fosse lá, bem pertinho dos judeus, para estudar o hebraico, o aramaico e traduzir do grego. Então ele escreveu a chamada Vulgata, que é a base da Bíblia Católica. Agora, infelizmente, as traduções das Bíblias protestantes, embora tenham a mesma origem, a igreja já não garante a sua fidelidade. Agora, dizer que não tem passagem sobre Nossa Senhora não é verdade, porque a Bíblia protestante tem os 4 evangelhos, os 4 evangelhos falam de Nossa Senhora, então não tem como dizer que não. O Magnífica está lá, o Evangelho de São Lucas está lá inteiro, não é verdade isso. Professor, eu gostaria de saber se é pecado fazer cirurgia para não ter mais filho. A igreja diz que é pecado, Zenilda. A igreja é bem claro aqui no catecismo que fazer a esterilização é contra a doutrina católica. Por quê? Porque você está mutilando o seu corpo. Assim como é proibido você cortar o braço, é proibido você tirar a sua fertilidade, porque a fertilidade é o dom que Deus te deu para dar a vida a alguém. Então a igreja não quer que se faça nem vasectomia e a igreja não quer que se faça a laqueadura. Está bem claro aqui, né? Eu tenho aqui uma colazinha aqui atrás do meu catecismo, que eu coloco aqui os parágrafos mais importantes, né? Então, não sei se vou achar aqui rápido, mas esterilização, está aí, ó, parágrafo 2375 até 2379. Então, aí você vai achar um parágrafo que vai dizer que a igreja não concorda que se faça isso. Desejo saber se comprar produtos da China é pecado, pois eles copiam dos originais. Rodrigo Moretti, Blumenau. Ô Rodrigo, quem regula essa questão? Se a gente pode comprar alguma coisa, não pode, é o governo. Se o governo deixa o produto entrar no país, o produto paga imposto, o governo autoriza, você não está cometendo nenhum pecado. Se estiver cometendo, é quem autorizou você comprar. É diferente de você ir lá fora e contrabandear, aí é diferente. Mas se você está comprando no comércio legal, com nota fiscal direitinho, aí a responsabilidade não é sua, ok?
Sou casado há 4 anos e perante Deus há 5 meses. Então deve entender que há 5 meses ela casou na igreja. Sempre tivemos um relacionamento com muitas brigas e ofensas. Em meio às ofensas, sempre acabo sendo agredida fisicamente. O que fazer? Mulheres sofridas, né? Tem um livro aqui que eu chamei de Mulheres Sofridas. Olha, esse é um tipo de problema. Eu misturei o livro aqui no meio dos outros. Este é um capítulo inteiro desse livro aqui, Mulheres Sofridas. Gente, ainda existe isso. Mulher que apanha do marido. Ainda existe, por incrível que pareça. Na época do telefone celular, iPhone, iPad, não sei o quê, tem muitas mulheres que ainda apanham do marido. Uma coisa absurda, mas existe. Então, o que fazer? Bom, eu penso o seguinte, que se você não tem condição de viver mais com ele, não tem mais condição de relacionamento, a própria igreja aceita que haja separação. A igreja não quer que ambos se casem de novo, não. Mas autorizar uma separação, até para que um não machuque o outro, a igreja concorda. Então, eu digo o seguinte, não apanhe seu marido, não. Você não casou para isso. Não tem cabimento, né? 2 pessoas que se unem por amor, agora ficarem se agredindo. É algo que realmente não tem cabimento. E aí, sabe, gente, nós precisamos pensar muito na questão do namoro. Por que muitos casais chegam a esse ponto? Porque, vou falar bem claro, porque é melhor a gente falar claro do que deixar as pessoas ficarem enganadas. Há certos namoros que o casal está brigando e continua namorando. Termina esse namoro. Depois que a gente casar, melhora. Não melhora não, piora. Piora. Se vocês brigam no namoro, que é um tempo de graça, que você não tem conta para pagar, não tem supermercado, não tem farmácia, não tem açougue, não tem padaria, não tem IPVA, IPTU, IPIP. Se no namoro, que não tem nada disso, você já está brigando, meu amigo, a hora que a mulher chegar para você, olha, quero comprar mais um vestido, quero comprar mais uma sandália, quero ir no shopping, aí que o pau vai quebrar. Não se iluda, não tampe o sol com a peneira. Se você briga no namoro, termina o namoro. O namoro não tem uma aliança definitiva na mão. O namoro é um tempo de escolha. Você está escolhendo ainda a pessoa com quem você vai casar. Não é? Sabe, eu quero voltar lá no namoro, porque tudo começa lá atrás. Entende? Então, cuidado com o namoro. Não é à toa que eu escrevi um livro inteirinho sobre namoro. O homem se depilar é pecado. Diego, não sei. Sinceramente, agora você me pegou. Porque não tem na Bíblia, não tem no catecismo da igreja, eu vou ficar devendo essa resposta para você aqui. Não é? Eu acho que depende, sabe? Depende, né? Não quero arriscar, não sei responder, deixa para depois. Meu nome é... Bem, ontem fiz uma confissão, mas fiquei em dúvida. O padre não estava usando nenhuma vestimenta litúrgica. Ele estava de camisa e short. Não usou absolutamente nada, nem a estola. Minha confissão foi válida? Foi. Foi válida, não tenha dúvida. O padre, ele, de preferência, ele deve colocar a estola, mas não é obrigado. Não é porque ele estava de short ou porque ele estava de camisa, só que, não, valeu. A igreja diz que a confissão, aí se houve a confissão dos pecados, houve a absolvição, você foi perdoado. Fica tranquilo. Professor, é certo fazermos uma promessa para obter uma graça de Deus? É certo, sim. A igreja tem aqui no catecismo, promessa. Quer ver eu achar aqui? Tem uma colinha fantástica aqui atrás. Promessa. Parágrafo 2101 até o parágrafo 2100. Gente, sabe por que eu faço isso? Porque eu não quero enganar ninguém. Se você duvidar, você pode duvidar de mim, mas você não pode duvidar do Papa e da igreja. Então, vai lá no parágrafo 2101, você pode fazer promessa. Agora, o catecismo diz assim, cumpra. Cumpra. Se você fez uma promessa, cumpra. Mas e se eu fiz uma promessa e não deu para cumprir? Deixa eu ler o resto da pergunta dele. Ele está perguntando assim,
Não poderia essa prática ser interpretada como uma barganha interesseira com Deus? Maria Helena de São Paulo. Maria Helena, é claro que a gente não pode ficar barganhando com Deus, fazer um toma lá da cá com Deus, não. Mas se você precisa de uma graça, faça uma promessa. Claro, aí também depende do tipo de promessa. Você não deve fazer uma promessa para Deus, não sei, para uma coisa que você não precisa, uma coisa que é um luxo, uma coisa que é um... Agora, uma coisa que você precisa, uma saúde, um emprego, sabe, um filho que precisa se encaminhar, faça a promessa. Não tem problema não, a igreja não desaprova. Agora, cumpra a promessa. Ah, mas e se eu não conseguir cumprir? Se você não conseguir cumprir, então você faça o seguinte, vai lá no padre, quando você se confessar, e peça para o padre mudar a sua promessa. Padre, eu fiz essa promessa, não consegui cumprir, posso trocar essa promessa por uma outra, assim, assim, assim? O padre vai dizer, pode. Mas por que eu digo para você ir no padre? Porque o padre é um ministro de Deus, entende? Quando o padre te diz, pode, não é você que está mudando, é ele que está autorizando. Então você fica tranquilo, diante de Deus. Meu nome é Lucas Moraes, sou do Paraná e gostaria de saber como é feita a eleição de um novo Papa. A eleição, Lucas, é feita no conclave. Uma coisa muito bonita, eu acho o conclave muito bonito. Por que chama conclave? Porque é com chave, né? Os cardeais antigamente ficavam trancados até eleger o novo Papa. Hoje não ficam mais trancados. Mas eles ficam absolutamente isolados do mundo. Durante os dias em que os cardeais estão reunidos para eleger o Papa, eles não podem ler jornal, ouvir rádio, assistir televisão, atender celular, nada. E não pode conversar com ninguém de fora. Absolutamente isolado. Por quê? Para não serem influenciados. Entende? Por ninguém. Para que eles fiquem totalmente debaixo da ação de Deus, do Espírito. Por isso que a igreja diz que o Papa é eleito pelo Espírito Santo. Porque o conclave é um retiro dos cardeais. Os cardeais ficam o tempo todo rezando e conversando entre eles sobre os problemas da igreja. E fazem 2 votações por dia. Uma de manhã e uma de tarde. Se algum deles tiver 2/3 dos votos, então está eleito. Aí um dos cardeais, de acordo com a norma do conclave, vai lá e pergunta para ele, você teve 2/3 de votos ou mais, você aceita ser Papa? Sim, aceito. Então qual é o nome que você quer usar? Bento XVI. Então acabou o conclave. Eles vão lá, queima a fumacinha branca, aquela fumacinha branca sai na chaminé lá da Capela Sistina, lá na Praça de São Pedro, e o pessoal sabe eleger um Papa. Se houve a votação, a segunda do dia, ninguém teve 2/3, então queima a fumaça preta. Isso é um símbolo de que ninguém foi eleito, e o conclave continua. Bem, se depois de 3 dias de votações, ninguém foi eleito, os cardeais ficam um dia sem votar, só em oração. É um retiro de um dia. Aí volta mais 3 dias. 3 dias de votação. Se ninguém foi eleito, os cardeais param de novo mais um dia. Aí mais 3 dias de votação. Se ninguém foi eleito, aí o que acontece? Aí o Papa pode ser eleito por apenas metade dos votos mais um. Aí não precisa mais 2/3. Entenderam? Então, até mais ou menos 24 votações, tem que ser 2/3. A partir daí, de acordo com as normas fixadas pelo Papa João Paulo II para o conclave, a partir daí a eleição pode ser por maioria simples, quer dizer, se a metade dos cardeais presentes, mais um, eleger alguém, está eleito Papa. Bom, em resumo, é assim que se dá o conclave. Durante o conclave, preciso dizer, os papas não saem do Vaticano, eles vão para uma casa chamada Casa Santa Marta, dentro do Vaticano, cada um no seu quarto, e não tem conversa com ninguém. Veja bem, eu quero até dizer o seguinte, que nesse documento que rege o conclave, se um cardeal, vejam a seriedade do conclave, se um cardeal fizer um conchavo para eleger fulano, esse cardeal pode ser excomungado pela igreja.
Se um cardeal, por exemplo, receber um pedido de fora, de um jornal, de uma multinacional, de um lobby para eleger alguém, e esse cardeal topou, ele é excomungado da igreja, retirado da igreja. Veja a seriedade do conclave. Que beleza o conclave. É por isso que ali, realmente, o Papa é escolhido, né, pelo Espírito Santo. É verdade que na história da igreja, lá no passado, os reis atuavam, as famílias nobres da Itália interferiam, os Corsini, os Médicis, os Colonna interferiam, e era uma confusão para eleger o Papa. A partir de 1200, mais ou menos, né, quando foi estabelecida a necessidade do Papa ser eleito só pelos cardeais no conclave, acabou então aí essa situação difícil. Tive um namoro santo, que bom, muito bom, e agora que casei tudo está ótimo, melhor ainda, exceto pelo fato de que meu esposo não tem interesse pela vida sexual. O que posso fazer para mudar essa situação? Bom, eu escrevi um livro, está aqui, Vida Sexual no Casamento. Pode ser que esse livro te ajude. Aqui eu analiso alguns tipos de problemas que o homem pode ter. Então, qual é a recomendação que eu faço aqui nesse caso que você está apontando? Primeiro, conversar muito com seu marido, saber por que está acontecendo isso. Segundo, se for necessário, procurar um psicólogo, procurar um médico, para saber se há alguma disfunção sexual nele que possa ser tratada. E aí pode ser que o médico recomende remédio, por exemplo, um tipo Viagra, alguma coisa desse tipo, não sei, eu não sou médico. Mas se for tratado pela medicina, fique tranquilo, não é pecado, não é nada. Agora, eu digo a você, procure a causa desse problema. Vocês foram felizes no namoro, foram felizes no noivado, certamente devem ter conversado sobre isso. Gente, no namoro e no noivado, os casais têm que conversar sobre isso. Não é? Porque ninguém pode chegar para deixar os problemas serem resolvidos depois de casado. Não. Eu me lembro que quando eu me casei, eu e minha esposa já tínhamos combinado, vamos ter uns 8 filhos. Conseguimos ter 5. Porque depois do 5º ela teve um mioma desse tamanho no útero, teve que tirar útero, ovário, companhia limitada, aí não pudemos ter mais filhos. Mas tivemos 5. Já estava combinado. Nós dissemos, se nós tivermos dinheiro, tivermos condição, nós vamos ter. E tivemos. Então tem que ser tudo combinado. Então, se alguém tem algum problema de ordem sexual, tem que contar para o outro no namoro, no noivado. Por quê? Porque o outro não pode casar enganado. Você sabe que casar enganado dá motivo de nulidade de casamento. Eu não estou dizendo que é o seu caso aí, dessa pergunta. Eu estou falando agora em tese, entendeu? Mas procure analisar, procure aí, não durma com o problema sem tratar do mesmo. Isso é que é o mais importante. Professor, minha avó, Francisca Luzia, gostaria de saber o que se faz com fotos de pessoas falecidas. Convite de missa de 30 dias, etc. Arthur Milian. Ô Arthur, a igreja não tem uma resposta assim, vamos dizer, em documento sobre isso. Mas, claro, uma pessoa que já morreu, você tem a foto dela, ou você guarde com carinho, ou então, para que essa foto não seja jogada no lixo, ser pisada pelas pessoas, destrua essas coisas. Queime, por exemplo. Queime. Né? Aí você dá um fim, ninguém, não vai haver aí um desrespeito com a foto, né, de uma pessoa que já faleceu. Agora, é muito bom guardar a foto de uma pessoa falecida, deixa com a família, forma um álbum da família. Isso é bonito, é bom. Amanhã mostra para os netos, né? Quem não conheceu a pessoa vai poder conhecer. Não dá mais? Não? Bom, Ellen está dizendo que terminou. Então, quero mostrar só rapidamente aqui para encerrar o programa, é o seguinte, eu dou aula de História da Igreja no Seminário de Teologia da Canção Nova. Eu dou história antiga, moderna, medieval e contemporânea. Eu estou fazendo em forma de CD esses cursos. Já gravei a primeira parte até o século V, acabei de gravar agora do século VI até o século XVI, que é a Idade Média, 10 séculos, e depois eu vou gravar a Idade Moderna e Contemporânea. Vai dar um curso de mais ou menos 100 horas. Já temos disponível a Idade Antiga e mais uns 10 dias a Idade Média, ok?
pela editora Cleofas. Gravei um curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. É um curso de 40 horas explicando cada parte do Catecismo da Igreja Católica. E gravei um curso bíblico de mais ou menos 100 horas, não é pequeno, explicando cada livro da Bíblia.